Bom dia a todos, meu nome é André Vieira da Silva e hoje eu vou apresentar o desafio do processo seletivo do Itaú, cujo objetivo é explicar em detalhes a construção e o funcionamento dos algoritmos de otimização quântica e explicar todas as etapas e a influência dos gates na construção dos algoritmos e discutir os benefícios e os desafios no contexto de otimização em computação quântica. Nessa apresentação, eu vou começar com uma introdução sobre o tema, falar sobre os circuitos quânticos parametrizados e, em seguida, falar sobre os modelos de otimização quântica voltados para resolver problemas de otimização em mecânica quântica, cujo objetivo é encontrar o estado de menor energia, ou seja, a menor energia de um sistema, no caso, a interação entre dois qubits, por exemplo. Então, em seguida, eu vou falar sobre os modelos, os algoritmos, e os benefícios e os desafios e a conclusão. Em computação quântica, nosso objetivo é fazer o processamento de informações a partir dos conceitos fundamentais da mecânica quântica. E os conceitos fundamentais que nós utilizamos em algoritmos de otimização são os qubits. Os qubits são basicamente superposições de estados. Um qubit pode ser representado por essa função aqui, que é uma função psi, que ela é uma combinação linear de autoestados de uma partícula, um bit de informação. Eu posso ter uma partícula no estado 0 ou no estado 1. Tá? Essas duas combinações, elas têm parâmetros que são associados à condição de normalização do sistema, ou seja, a probabilidade de estar no estado 0 ou no estado 1. Além da superposição, conceitos como emaranhamento e interferência são extremamente importantes porque estamos trabalhando com a natureza fundamental da função de onda. Então, precisamos levar em consideração o conceito de interação ou acoplamento entre essas partículas e a interferência ou a interferência quântica, que está relacionada com a natureza da função de onda. Ou seja, isso permite a gente trabalhar com processamento de informações em computadores quânticos. Dentro da nomenclatura, existe da área da computação quântica, nós temos o conceito chamado NISQ, que significa Noise Intermediate Scale Quantum, que está relacionado às características do número de bits, qubits, a presença significativa de ruído e a profundidade limitada de circuitos quânticos. Devido a essas limitações, os algoritmos eles trabalham com o conceito de híbrido. Então, eu tenho a parte quântica híbrida. Qual que é o objetivo nos algoritmos? Ter uma combinação de circuitos quânticos parametrizados, onde eu possa buscar uma otimização clássica. Né? Então, todos esses algoritmos eles têm como característica principal a otimização, buscando o estado de menor energia, ou seja, ajustando ou otimizando os parâmetros que estão relacionados aos circuitos quânticos. Isso vai ficar bem explícito quando eu falar cada um dos modelos. O circuito quântico parametrizado ele leva em consideração portas quânticas que dependem de parâmetros contínuos. Esses parâmetros estão exatamente o ângulo de rotação. Tá? Um exemplo típico é essa função aqui, que leva em consideração as matrizes de Pauli. Então, eu preciso fazer a preparação do meu estado através da aplicação dos circuitos quânticos parametrizados. Então, eu tenho o estado preparado, aí eu tenho a função que representa o estado após a aplicação do circuito parametrizado. Então, esse é o resultado da aplicação da função. E o objetivo é encontrar valores ótimos desses parâmetros, parâmetro θ, para minimizar a função custo. A função custo, basicamente, é a energia do sistema. Nesse primeiro algoritmo que eu gostaria de discutir com vocês é o Variational Quantum Gate Solver, é o VQE. Esse VQE ele justamente busca encontrar o estado de menor energia do sistema no sistema quântico. Tá? Então, como é que eu posso fazer para descrever o sistema? Preciso construir uma Hamiltoniana do sistema físico, no caso, um H, que é a energia do sistema, e eu quero encontrar o alto valor dessa equação aqui. Como é que eu faço para encontrar esse alto valor que é a energia para esse estado fundamental? Eu vou utilizar o princípio variacional da mecânica quântica. Nesse princípio, eu vou calcular o valor esperado da energia da função de custo, que é a energia, e determinar qual que é a energia do estado fundamental a partir da otimização, ou no caso, o ajuste do parâmetro θ, buscando minimizar a energia ou a função custo. As principais etapas do modelo. Então, do algoritmo, no caso, né? Então, eu tenho a função parametrizada do estado quântico, eu tenho fazer a preparação desse estado,
através das portas de rotação, né, fazendo a aplicação do operador, e a portas de emaranhamento. Com isso, eu preciso fazer a medida do valor esperado, ou seja, a função de custo é calculada por essa relação aqui, através do hamiltoniano do sistema. Eu vou fazer a otimização do sistema através da mudança do parâmetro θ. Então, eu vou ajustar o parâmetro θ buscando minimizar a função custo. Eu vou fazer esse processo até a convergência da função. O próximo algoritmo que eu vou discutir hoje, nessa apresentação é justamente o Quantum Approximate Optimization Algorithm. Esse algoritmo foi criado para resolver problemas de otimização combinatória, né, usando computadores quânticos. Então, ele construiu uma hamiltoniana que descreve o sistema. Ele tem uma hamiltoniana de custo, tem uma hamiltoniana que faz um mix, e eu preciso fazer a preparação do estado inicial. Em seguida, eu vou fazer a aplicação do operador, né? Então, eu vou aplicar a porta de Hadamard. Com isso, eu vou conseguir fazer a evolução do sistema. Com essa evolução, eu preciso determinar quais são os parâmetros alfa e beta que, ajustados, possam fazer a minimização do hamiltoniano de custo, ou seja, minimizando a energia ou a função de custo, que é a energia do sistema. O próximo algoritmo, o penúltimo algoritmo que eu vou explicar hoje é o Quantum Whale Optimization Algorithm. Esse algoritmo ele é uma adaptação quântica do algoritmo clássico, o Whale Optimization Algorithm, inspirado no comportamento de caça das baleias jubarte. O que eu preciso para construir esse algoritmo? Eu preciso primeiro construir a função de onda, através da superposição de estados. Então, eu tenho um algoritmo que envolve operadores quânticos que simulam a aproximação da presa, a exploração global e o movimento em espiral. Essas operações elas são implementadas por meio das portas quânticas parametrizadas e operadores controlados, que modificam as amplitudes dos estados. Então, é justamente aquela questão do parâmetro de otimização. Eu vou usar uma função clássica, um otimizador clássico, para justamente modificar as amplitudes dos estados. Esse processo ele é interativo, ele vai alterando as amplitudes de probabilidade de forma a aumentar a probabilidade de observar soluções ótimas. Esse foi o modelo. Agora, o algoritmo, agora o próximo algoritmo é o Bias Field Digitalized Contra-Adiabatic Quantum Optimization. Esse algoritmo ele é baseado na evolução adiabática digitalizada. A ideia é simples, ele tenta guiar o sistema quântico até o estado de menor energia, evitando os erros durante a evolução. Esse algoritmo ele tem como premissa um algoritmo um hamiltoniano que depende do tempo. Né? Então, esse hamiltoniano agora ele tem parâmetros que têm uma dependência do tempo e ele parte de hamiltonianas, de uma hamiltoniana inicial, uma hamiltoniana inicial e a hamiltoniana do problema. Durante a evolução adiabática podem ocorrer transições para estados excitados. E para evitar esse tipo de problema, nós precisamos introduzir um termo contra-adiabático, que é esse termo aqui, que tem uma dependência do tempo também, e ele é justamente para reduzir as transições não adiabáticas. Né? Então é uma forma de melhorar a probabilidade de encontrar o estado fundamental. As implementações digitais, a evolução ela é contínua e discretizada, né? Utilizando decomposição de Trotter. Então, é exatamente esse circuito quântico parametrizado que eu utilizo nesse algoritmo. Ele permite a implementação por meio de circuitos quânticos compostos por portas elementares. Então, esse é o resumo do modelo em questão. Quais são os benefícios e os desafios? Né? Então, eu tenho compatibilidade com os dispositivos NISQ, eu tenho utilização de circuitos relativamente rasos e tenho aplicação em química quântica e otimização. Né? Diversos problemas. Entretanto, existem desafios importantes, como o ruído em hardware quântico e um grande número de medições necessárias. E a presença de Baring plateaus na otimização, e isso tem uma dificuldade na escolha das funções AUSATs eficientes. Né? Então, é difícil encontrar uma função eficiente. Então, conclusão sobre os algoritmos de otimização. Todos procuram minimizar a energia ou maximizar a energia de função de custo, que é a energia do sistema. Eles utilizam circuitos quânticos parametrizados e eles usam portas quânticas com parâmetros ajustáveis. Então, eu ajusto o parâmetro θ para justamente minimizar a função custo.
todos os algoritmos eles trabalham de forma híbrida, né? Clássico e quântico, e todos funcionam bem em computadores quânticos atuais, né? Com poucos bits, muito ruído e circuitos curtos. Todos os algoritmos apresentados nesse desafio utilizam circuitos parametrizados, né? Que é uma otimização híbrida entre a parte clássica e quântica para resolver problemas complexos como em física, química ou ciência da computação. Apesar das limitações impostas pelo ruído e pela escalabilidade dos dispositivos quânticos atuais, esses algoritmos continuam sendo intensamente estudados e aprimorados, com o objetivo de alcançar vantagens computacionais significativas em aplicações práticas. Tá? Então, em resumo, todos os algoritmos apresentados aqui, eles buscam a otimização clássica com o objetivo de encontrar o estado de menor energia possível para o sistema estudado. Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.